Amigos do Mosaico, nós temos o enorme prazer de trazer para uma conversa com vocês André Leist, que é uma figura que eu posso dizer que ela é uma figura pública a essa altura do campeonato, por se manifestar de maneira clara, de maneira, eu diria até contundente, sobre as questões que envolvem Israel, seus vizinhos, a visão que aqui fora se tem do conflito e, enfim, de uma certa falta de bom senso que existe. André, obrigado por nos fazer essa visita. Obrigado. Prazer é meu. Ela é ainda mais atual depois que apareceu essa novela das 6 na Globo, que começa no seu sumário dizendo que fulano de tal que teve sua casa destruída pelo exército israelense, sem dizer por que a casa dele foi destruída. Justamente. Me conta um pouco os telespectadores, quem é André Leist? Bom, eu sou neto de sobrevivente do Holocausto. Meu avô sobreviveu sob Sobibor, que foi um dos 54, 57 que sobreviveu sob Sobibor. Eu nasci em São Paulo, casa não religiosa, bem sionista. Meus pais se conheceram em Israel, voltaram. Eu fiz Aliyah em 2006, morei 10 anos em Israel, estudei na Yiddish Herzliya, que é uma universidade privada no norte de Tel Aviv. Me formei em governo, que é o que a gente chama de ciências políticas, ciências sociais, RI, aqui no Brasil. Depois eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional, com ênfase no conflito palestino-israelense. E aí a gente começou a ver uma série de posts aqui no Brasil, antissemitas, ou que deturpavam completamente o que estava acontecendo lá. E um desses posts eu respondi com uma carta aberta, e aí meu Facebook, que era um Facebook privado, particular meu, com meus amigos lá, minha família, se tornou um Facebook viral e a partir de então comecei a trabalhar com essa diplomacia pública, que começou como voluntário e depois eu fui profissionalizando isso aos poucos, saindo do mestrado, vindo para o Brasil e hoje em dia estamos há 1 ano e meio já com o Stand With Us Brasil, que é uma ONG americana que já tem há 17 anos nos Estados Unidos, deve ser a maior instituição educacional de Israel no mundo. O Stand With Us nos Estados Unidos tem um protagonismo muito importante, se espalhou aí para Canadá, Inglaterra, Israel, alguns países de língua inglesa. E a gente trouxe o Stand With Us para o Brasil em janeiro de 2018 e até então a gente tem feito um trabalho educacional em todo o território nacional. Todo mundo sabe que, seja do ponto de vista tecnológico, educacional, Israel é um sucesso. Israel, do ponto de vista de comunicação e comunicação política, percepção, é um fracasso. É um fracasso que começou a ser consertado mais recentemente. Nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. O que você acha que mudou? O começo da diplomacia pública israelense, na verdade, começa com as relações que Israel conseguia manter com outros países no começo da sua história, na sua fundação. Então, as principais relações que foram desenvolvidas pelo Ministério da Defesa e pelo Mossad, pelo Serviço Secreto, que eram as relações mais importantes que visavam a compra de armamentos para que Israel pudesse sustentar uma defesa apropriada caso voltasse a existir uma guerra. Isso foi desenvolvendo com uma certa importância até o meado da década de 80, quando realmente terminou as guerras simétricas, que eram guerras entre países, e virou uma guerra simétrica, que era Israel contra grupos. Então as relações de Israel baseavam-se basicamente na sobrevivência de segurança de Israel, sendo que as relações diplomáticas da maior parte dos Ministérios das Relações Exteriores do mundo se baseiam em economia economia e relações culturais entre os países. Israel estava se preocupado só com a parte militar, que na verdade é relações estratégicas. E quem desenvolve isso, normalmente entre os países, não é o Ministério das Relações Exteriores, é mais o Ministério da Defesa, principalmente os países que esse tema é importante, como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, as grandes potências, Rússia, China e tudo mais. Então, Israel não desenvolve muito o seu Ministério das Relações Exteriores, ele desenvolve muito o Ministério da Defesa e o Serviço Secreto. E isso vai, obviamente, se tornar... a história começa a virar, principalmente depois do começo das guerras assimétricas, que é quando Israel começa a ser visto com um olho maior, né? Então a gente, de repente, isso eu estou dizendo, claro, nos olhos da comunidade maior e da mídia. Israel era o Davi, o mundo árabe, vários países, vários exércitos eram Golias. Quando Israel entra no Líbano em 82 para combater com justificativas
a OLP, Israel, no caso aqui, é o Golias, e eles são o Davi porque eles são em menores números, tem que fugir, etc. e tal. Isso começa a acontecer depois da Guerra do Líbano, começa a acontecer também na primeira intifada, em 87, na segunda intifada também e sucessivamente nas guerras em Gaza. O que acontece nos últimos 20 anos é que é o começo da internet. Então, a internet, do jeito que nós conhecemos hoje em dia, em 99 e 2000, estava lá nascendo, a gente estava lá no Messenger, no ICQ, né, na UOL, no bate-papo da UOL. Então, é o começo da liberdade que as pessoas começam a ter, a entrar e escrever e publicar, e ter blogs, e ter sites e tudo mais. E a partir daí, Israel começa a enxergar realmente que as imagens são ruins. Então, teve até um caso importante do linchamento de Ramala, que levam os 2 soldados para uma delegacia policial perto de Ramala e são linchados, são jogados pela janela. E essas imagens acabam sendo filmadas pela TV italiana. Conseguiram viralizar esse vídeo e transformar esse vídeo mostrando a dicotomia, mostrando que Israel, o outro lado. E aí Israel realmente começa a dar mais importância no Ministério das Relações Exteriores para um departamento de diplomacia pública, realmente de mostrar informações oficiais. Mas, dito isso, Israel não sabe fazer diplomacia pública porque Israel não é um país... Se a gente for pensar assim em termos populacionais, Israel é um país pequeno, um país quente, as pessoas são nervosas, e a síndrome do israelense, o medo popular israelense é ser taxado de chato, é ser taxado de perdedor, desculpa. Perdedor, loser. E no Brasil é ser taxado de chato. Então o brasileiro é todo muito, né, ele quer ser muito agradável, simpático, mesmo que ele não esteja com essa paciência toda. E já o israelense, ele não tem medo de ser taxado de chato, mas ele tem medo de que eles falem que ele é um perdedor, que ele é um loser. Tem um paradoxo, porque a fundação do Estado de Israel, o fato de nós termos levado a partilha da Palestina para uma votação na ONU, é consequência absoluta de conversa, bate-papo, convencimento, seja dos parceiros de Israel nesse momento ou não. Mas foi mais dos parceiros. Muito bem. Inclusive o próprio Oswaldo Aranha. Tá certo. Mas, que convenceu uns 10 lá a votar. Então, vamos conversar. Isso nunca foi uma especialidade israelense. E durante muito tempo, o próprio Mosaico, que recebe hate mail diariamente, nós sabemos disso. Quer dizer, nós temos que, meio que, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos que defender numa faculdade, numa escola, numa instituição, num jornal, a posição de Israel. Você acha que isso está mudando? Eu acho que isso está mudando em relação à profissionalização do trabalho, né? A existência de uma organização como Stand With Us e outras, a existência de uma profissionalização de trabalhos dos organismos da comunidade, o treinamento que a gente, por exemplo, faz nas escolas, mas isso é uma coisa que a gente ainda está no começo, a gente ainda está num estágio que é o Google em 2001. A gente vai começar a ver uma determinada mudança quando o Stand With Us tiver 10, 15 anos aqui, com uma equipe maior, a gente tem 7 pessoas, mas a equipe pode ser muito maior, uma rede de voluntários maior, vai ter vários voluntários já treinados a poderem realmente fazer essas aulas e realmente saberem como responder as perguntas difíceis que Israel é acusado, que elas também têm mudado nos últimos 20 anos, né? O BDS é de 2005. Então, eu queria fazer uma pergunta a respeito, mas logo depois do comercial. André, para terminar, uma pergunta um pouco mais complicada. O boicote que se tenta fazer a Israel tem tido um certo sucesso. Certo, eu não vou dizer que ele é um grande sucesso, porque outro dia mesmo eu dei uma notícia, mais de 1000 artistas estrangeiros importantes, tipo Elton John, Paul McCartney, Rihanna e assim por diante, estiveram em Israel a despeito das tentativas de convencê-los a não ir. Eles fazem esse trabalho de informação, aspas, melhor do que Israel faz? Eles de uma certa forma partiram para uma estratégia em 2005 de meio que sequestrar valores que são na verdade nossos, são valores de liberdade, justiça e igualdade, são valores que na verdade eles não têm, porque se eles fossem
fossem a favor desses valores, eles seriam a favor da autodeterminação dos povos, todos os povos, inclusive os judeus. Eles são contra. Então, eles, na verdade, sequestram isso, montam uma estratégia dentro da esquerda mundial, parte dessa esquerda extrema, parte dessa esquerda normal, e muita gente acaba caindo no conto do vigário que eles contam, dizendo de que Israel faz uma série de coisas que não faz e exagerando outras coisas que acontecem lá, eles acabam conquistando corações e mentes. Mas o sucesso deles, na verdade, que eles achavam que é o que eles falam de o chamado para o boicote, o call for BDS, ele não tem funcionado, porque a primeira coisa que eles queriam é estrangular economicamente. Não conseguiram, ao contrário, de 2005 para cá, Israel quase triplicou o PIB. Então, falharam. Alguns artistas cancelaram, mas muitos artistas, a grande maioria do mainstream já tem ido e tem até sendo contra isso. E os que têm protegido o BDS, como o Roger Waters, eles têm visto como marginalizados dentro do cenário político mundial. O Roger Waters é uma pessoa que dentro do cenário político mundial, não só em relação a Israel, é visto como um radical de esquerda, não uma pessoa legítima, formadora de opinião dentro da esquerda. Ele é talvez uma formadora de opinião dentro de algum setor lá da esquerda americana, mas as coisas que ele falou, pelo menos quando ele estava aqui no Brasil, foram para lá de absurdas, entendeu? Então, eu acho que o BDS tem mais falhado do que acertado. Ele incomoda, é um mosquito, ele vem e te pica, mas... Olha, eu podia conversar o resto do programa com o André, mas aí, né, fica faltando o resto e também eu deixo uma ponta de curiosidade. Vocês podem entrar no standwithus.com/Brasil. Ok, e dar uma olhada e ver o trabalho que ele faz. E no Facebook também. Ok. André, muito obrigado. Obrigado a você. O Mosaico volta já já.